Nosso assunto, então, é correção das atividades de semelhança. E a gente começa aí pela questão de número 1, onde eu pedi a vocês que observassem as figurinhas do Pato Donald, né? E uma nada mais era do que a ampliação da outra. Na verdade, para a gente ter certeza sobre isso, precisamos ver a questão da semelhança, porque considera-se ampliação ou redução se as figuras forem semelhantes. Então eu falei assim, observe as figuras abaixo. É a ampliação do desenho do Pato Donald. Sabendo que a largura da foto menor é 20 centímetros e da maior 30. Então a largura da menor é 20, da maior é 30. Determine a razão de semelhança entre os lados. Então eu vou montar aqui, ó, a razão de semelhança entre as larguras, porque a mesma razão de semelhança que existia entre as larguras também existirá entre os comprimentos. Então, eu anotei lá, ó, 20 para 30, deu para simplificar. A razão de semelhança foi de 2 para 3, ok? Como houve uma ampliação e eu perguntasse assim, qual a razão de semelhança da ampliação? Eu teria que ter pego, eu não fiz essa pergunta, tá? Mas se eu tivesse feito, eu teria que ter pego a ampliação para a figura inicial. Então, a razão de semelhança da ampliação é sempre maior que 1. Eu teria que ter feito 30 sobre 20, o que daria aqui, ó, 3 sobre 2, ok? 2 sobre 3 revela uma redução, que vai dar menor que 1. Mas como eu disse da primeira para a segunda, então a gente mantém o 2 para 3. O perímetro do desenho maior, sabendo que o do menor é 70. Outra coisa importante que estudamos na aula passada, a razão entre os perímetros é exatamente a mesma razão dos lados. Então eu anotei aqui, ó, 2 para 3, que foi a razão do comprimento, igual. Se essa é a menor medida, eu vou anotar aqui em cima o comprimento da menor. Só um minutinho. Então, ó, 2 para 3, assim como perímetro da menor para o perímetro da maior. E apliquei proporção. 2x igual a 210, 210 dividido por 2 significa que o perímetro da segunda figura daria 105. Na letra C, eu perguntei qual a medida do comprimento da menor, sabendo que o comprimento da maior é 22,5. Então, ó, eu peguei a razão de semelhança. Fala, Samuel. Ô, Lênin, Ah, a primeira questão, na aula você falou que a gente tinha que fazer a razão da figura alterada para a figura original, não da original para a alterada. então, você estava aí, você deu um tempinho, tinha saído da aula? Porque eu falei assim, como houve ampliação, eu faria 30 para 20, que daria 3 para 2. Mas como eu não citei a ordem que eu queria, e aí eu ficou em aberto, e eu acabei trabalhando com a razão do menor para o maior, né? Hum, Mas se você for considerar a ampliação, aqui seria 3 para 2. E aí era então as só duas você respostas são certas. inverter aqui, passando esses 70 para o denominador, tudo bem? Ok. Aí a letra C, a medida do comprimento da menor figura, sabendo que o da maior é 22,5. Então eu peguei a razão 2 para 3, eu estou tendo o comprimento da maior e a maior estaria aqui embaixo, e anotei lá que eu queria o comprimento da menor. E apliquei proporção, ó. 3 vezes C igual a 2 vezes 22,5. O comprimento, que eu acabei chamando de x aqui, 45 dividido por 3 deu um comprimento de 15 centímetros. Esse é o comprimento da figura menor, tá? A seguir, eu perguntei qual a razão de semelhança entre as áreas. O que a gente sabe da razão de semelhança entre os lados e o da área? É a mesma? A Bruna disse que é o quadrado. Então, olha lá o que eu fiz. Peguei a razão de semelhança entre os lados, que era 2 terços, e elevei o quadrado.
2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. A razão de semelhança entre as áreas, 4/9. Depois o exercício queria a área das duas figuras, e eu já conhecia comprimento e largura de cada uma. Então, a figura menor, 20 vezes 15, deu 300 centímetros quadrados. Da figura maior, 30 vezes 22,5, 675 centímetros quadrados. Vamos ver se ela deu realmente 4/9. Ó, eu peguei a medida 300 sobre a medida 675 e simplifiquei o máximo possível, o que chegou realmente à razão que eu consegui ali em cima para a área, 4/9, ok? Então, quando eu for corrigir esse exercício que você me enviou, se você colocou lá 3/2 na letra A e aqui 9/4 na razão de semelhança da área, tudo bem, porque eu não indiquei no exercício se era para você seguir a ampliação que estava acontecendo ou não, tá ok? Dúvida nessa questão? Ou foi tudo bem? Como é que você precisa fechar essa questão? Lembrando da seguinte ideia: a razão de semelhança entre o comprimento é a mesma da largura, que é a mesma do perímetro. Mas se eu tiver que calcular ou utilizar a razão de semelhança da área, eu preciso pegar a razão de semelhança do comprimento ou da largura ou do perímetro e elevar ao quadrado para que eu possa obter a área. Tudo bem? Dúvidas aqui ou a gente pode seguir? Anne disse que tá tudo bem. Ok. Vamos para essa questão 2 aqui, ó. Buscaia também. Questão de Enem. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto em Brasília, tem 4 metros de altura. Aqui, ó, na sua parte mais elevada. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metro de altura em relação ao solo. Calcule quantos metros ainda deve caminhar para atingir o topo. Então, ó, na sua parte mais alta, essa rampa tem uma altura de 4 metros. A pessoa já havia caminhado na rampa 12,3 metros, e nesse momento que ela caminhou 12,3 metros, ela chegou ao ponto B e estava 1,5 metro do solo. A pergunta é: quanto ela falta caminhar para chegar na parte mais alta da rampa? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é se você está ou não trabalhando com semelhança de triângulos. Lembrando que para ter semelhança, eu preciso ter pelo menos 2 ângulos correspondentes congruentes. Então, eu observo, ó, o triângulo ACE tem um ângulo de 90, o ABD também. O ângulo A, ele é ângulo do triângulo ABD e ele é ângulo do triângulo ACE. Então, ambos têm ângulo de 90 e tem ângulo A, o que me indica que esse ângulo B aqui, ó, tem a mesma medida do ângulo C. Então, posso aplicar semelhança. E na semelhança, eu vou usar razões possíveis. Por exemplo, altura para altura, comprimento para comprimento. Ou caso eu queira, comprimento para a altura do pequenininho, para comprimento da altura do grande. Qualquer uma das duas proporções que você escolher vai dar certo. A minha escolha foi: a altura do grande está para a altura do pequeno, da mesma forma que o comprimento da rampa inteira, que seria o comprimento da grande, 12,3 mais x, está para a menor, que é 12,3, triângulo menor. Então, aplicando proporção aqui, ficou 1,5 vezes 12,3, 18,45. 1,5 vezes x, 1,5x. 4 vezes 12,3, 49,2. Passei o 18,45 subtraindo, deu 30,75. Ao dividir, percebi que o que faltava para chegar até o final da rampa era 20,5 metros. E isso era o que o exercício queria. Dúvidas nessa ou tudo bem? Podemos seguir?
Tranquilo, Caio falou. Arthur também. Anne, ok. Ok, ó, questão de Enem também. A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativa na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi de construir uma pequena hidrelétrica aproveitando a correnteza. Então, a correnteza vinha aqui, ó, e alguém queria construir uma hidrelétrica aqui, nesse pedacinho da barreira, que eu vou chamar de X, ok? Observando a figura e admitindo que as linhas retas R e ST sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede. Que proporção eu poderia montar aqui para descobrir esse pedacinho da barreira? Olha, eu sei que a distância daqui até aqui, entre as duas primeiras retas, era 30. Entre as duas segundas, seria a barreira mais 2. Do lado de lá, proporcionalmente, eu teria a distância entre as retas R e S 24 e eu preciso da distância entre S e T, para que eu possa jogar na proporção. Como que eu vou fazer essa atividade? Ideias. Que proporção a gente pode manter? Anne, ou quem queira abrir aí o microfone para comentar. Que proporção vocês armaram aqui? Lene, eu fiz 24 está para 30, igual, assim como x mais 2 está para 32. Tá. Então, Samuel falou assim, que ele pegou... então, tem um erro aí, ó, Samuel. Se você pegou 24 para 30, você começou nessa outra transversal aqui, ó. 24 para 30. Aí ficaria essa medida aqui para x mais 2. Se você inverte isso, fica errado. Vou falar de novo, ó. A primeira parte 24 dessa transversal aqui está para a primeira da outra, que é 30. Assim Não, senhor, eu falei errado, mas está certo. tá Eu falei certo, errado, né? mas o meu jeito está certo. Assim como essa parte de baixo, que nada mais era do que 56 menos 24, que deu 32, está para a barreira mais 2. Então, olha lá como eu armei. Eu trabalhei primeiro nessa primeira transversal aqui. Eu coloquei a primeira parte dela para a segunda, que seria x mais 2, assim como na outra transversal, a primeira parte, que era 24, para 56 menos 24, que é 32. Optei por simplificar aqui por 8, deu 3 quartos. E a seguir, apliquei proporção. 3x mais 6 igual a 120. 120 menos 6 deu 114. E 114 dividido por 3 deu uma barreira de 38 metros. Ok? Dúvidas aqui ou dificuldades? Foram bem nessa questão? Tiveram alguma dúvida? Arthur achou bem fácil, Anne tranquilo, Bruno ok também. E essa questão aqui, foi tudo bem? O Skaya disse que sim. Vamos ver essa questão aqui, ó. Eu também peguei essa questão lá como questão de anos anteriores de Enem. Anne achou um pouco complicada. Ó, Rafael disse que não fez. Ok, então vamos nos posicionar aqui em relação a essa questão. A fotografia mostra uma turista, aparentemente beijando a esfinge de Gizé. A figura a seguir mostra como, na verdade, foram posicionados a câmera fotográfica, a turista e a esfinge. Então, está aqui a câmera, aqui está a turista e aqui está a esfinge, ok? Aí ele fala assim, medindo-se com uma régua diretamente na fotografia, verifica-se que a medida do queixo até o alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida do queixo da esfinge até o alto da cabeça. Então, ele está dizendo assim, ó, a medida do queixo até o alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida do queixo até o alto da cabeça da esfinge. Ou seja, ele está me dizendo que D nada mais é do que 2/3 de D', ok? Considere que essas medidas, na realidade, são representadas por D
respectivamente, que a distância da esfinge à lente da câmera fotográfica localizada no plano horizontal do queixo da turista e da esfinge é representada por B, e que a distância da turista à mesma lente por A. Aqui. Então, ó, a distância da lente até a esfinge. B, a distância da câmera, da lente da câmera até a pessoa. A, posicionamento do queixo até a altura da cabeça da pessoa. C, não, aqui, né, desculpa. Aqui é a pessoa. Posicionamento do queixo até a altura da cabeça. D, da pessoa. Da esfinge, D'. O que ele me informou? Que D é 2/3 de D'. Então, ó, eu fiz esse triângulo aqui. Peguei ele e posicionei do lado de cá, para pensar na ideia da semelhança. Aí eu percebi o seguinte: esse triângulo aqui, pequenininho, ele é semelhante a esse triângulo maior aqui. Por quê? Porque esse ângulo aqui da câmera fotográfica é comum, esse ângulo é 90, esse daqui também, então esse terceiro ângulo aqui é o mesmo lá de cima. Aí eu montaria uma proporção dessa forma: D do triângulo maior está para C do triângulo menor, que são as alturas. D do maior está para C do menor. Da mesma forma que o comprimento do maior, que é B, está para o comprimento do menor, que é A, tá? Então, D está para C, da mesma forma que B está para A. Aí eu cheguei nesse D aqui e fiz a anotação que ele me falou. Lá no enunciado ele disse que D era 2/3 de D'. E como nas respostas estavam em função de D', eu fui e troquei aqui, ó. D por 2/3 de D' sobre C igual a B sobre A. O que ele está querendo? A razão B sobre A. E eu a mantive, olha. Aí eu cheguei aqui, repeti a de cima vezes o inverso de baixo, porque era divisão de frações. Repetia de cima vezes o inverso da de baixo. Mantive o B sobre A que ele queria e apliquei proporção. 2D' vezes 1 deu 2D'. 3 vezes C, 3C. Então, a razão que ele queria, 2D' sobre 3C. Isso daí estava onde? Na letra D de dado. Uma questão que, se você falhou, não foi por não saber aplicar semelhança, foi talvez por uma certa interpretação que essa figura aqui, ó, nos deixa muito na dúvida. Se não houvesse essa outra aqui do lado, a visualização de tudo que ele está falando seria bem complicada, tá? Mas aí, como ele me falou quem era D, quem era D' e a razão que existia entre os dois, aí ficou mais fácil poder montar uma semelhança. Tudo bem agora ou ainda dificuldades? Caso queira, a gente volta aqui nas ideias. Lene, Oi. o Rafael pediu para você repetir, que ele não entendeu. Repito sim. Olha, Rafael, eu olhei esse triângulo aqui, ó. Ele está sem vértices, né? Então é difícil falar sobre ele. Esse triângulo maior aqui. Esse triângulo maior tinha comprimento B e altura D. O comprimento desse menorzinho aqui tinha altura C e comprimento A. E eles eram semelhantes, porque esse ângulo aqui desse vértice é o mesmo para o pequenininho e para o grandão. Ambos tinham um ângulo de 90, então o terceiro ângulo daqui seria o mesmo de lá. Havia semelhança. Para que eu aplique semelhança entre esse pequenininho e esse maior, eu montei da seguinte forma: a altura do maior está para a altura do menor, da mesma forma que a base do maior está para a base do menor. Mas ao olhar para as respostas, eu vi que lá não tinha D, lá tinha D'. Mas que relação eu conhecia de D em relação a D'? O enunciado me falou que o D era 2/3 do D'. Então eu vim aqui no lugar de D, ó, e troquei esse D pelo que o enunciado me informou. 2/3 de D' sobre C igual a B sobre A.
A razão que ele queria é de B para A, então eu a mantive aqui. Ao invés do segundo membro, escolhi colocar no primeiro. Como é que eu saí disso daqui? Eu vi que era uma divisão envolvendo fração, então eu repetia de cima vezes o inverso da de baixo. E o inverso do C era 1 sobre C. Mantive o B sobre A e multipliquei lá. 2D' vezes 1 e 3 vezes C. Deu 3C. Busquei na resposta e encontrei essa aí lá na letra D. Tudo bem, Rafael? Agora compreendeu? Ou dúvidas ainda? Rafael disse mais ou menos onde? Pode abrir seu microfone e me falar o que você não entendeu. Até deu para entender, mas o jeito que essa questão é montada fica confuso. Porque às vezes você vai procurar uma semelhança também com esse outro triângulo aqui, né? E esse outro triângulo foge da semelhança porque ele abre mais o ângulo A. Então, a interpretação lá, quando ele estava dizendo que D era 2/3 de D', é que foi verdadeiramente a chave da questão para a gente conseguir resolver isso daqui. Uma questão meio difícil de interpretação mesmo. Não de resolução, né, mas da interpretação do que foi dado. Tudo bem, então? Podemos seguir? Tá. Então, ó, a próxima questão foi essa daqui. Numa cidade do interior à noite, surgiu um objeto voador, faltou um R aí, não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. Então tá aqui, o objeto voador estacionou a 50 metros do solo. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com holofote, conforme mostra a figura. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente. Então, olha, primeira pergunta que eu vou me fazer: há triângulos aí? E se há semelhança entre eles? Estou vendo um triângulo entre o helicóptero, o diâmetro do disco voador. Olha, esse aqui é um triângulo. Diâmetro do disco voador, fechou lá, fechou aqui. E tô vendo um outro triângulo formado aqui no chão com a sombra, ó. Helicóptero, esse ponto, a sombra inteira e de novo o helicóptero. E ele me informou que a altura do helicóptero até o chão seria 80 e do disco voador até o chão seria 50. Então, olha só, esse disco voador aqui, ó, o diâmetro dele é paralelo à sombra, o que significa que esse ângulo é o mesmo lá de cima e esse daqui é o mesmo daqui. E o helicóptero forma lá um ângulo que é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Clássica de prova, verdade, Caio. Caio está fazendo uma colocação sobre a questão. Aí, olhando para a figura, eu queria o raio. Raio eu sei que é a metade do diâmetro. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu trabalho com esse triângulo inteiro e o de baixo também, ou eu faço a opção que eu fiz aqui, ó. Dá uma olhadinha na figura que eu montei. Eu observei o seguinte: eu quero o raio. Chamei esse raio de X. Aí eu tenho a altura do helicóptero e a base, que era o raio, X. No triângulo grande, eu tenho a altura do helicóptero até o chão, porque aqui era até o disco voador, até o chão. E eu tenho aqui também essa partezinha aqui, que seria metade da sombra. Observe você que eu não escolhi usar o triângulo inteiro, porque se você usou o triângulo inteiro, você vai chegar até o diâmetro. E aí você dividiria por 2 para ter o raio. Eu não, escolhi trabalhar num triângulo que já me direcionou para o raio. Aí montei a proporção, ó. A altura do helicóptero está para a sua base. Desculpa, a distância do helicóptero até o disco voador está para a sua base, da mesma forma que a altura do helicóptero, que era 30 mais 50, está para a base, que seria 8. Aí fiz 30 para x, 80 para 8 e apliquei proporção. Já saí no raio, que era 3. Se você escolheu diferente,
a sua proporção ficaria assim, 30 para x, que seria o inteiro. Da mesma forma que 80 para 16. Quando você chegasse ao valor de x, você chegaria a 6, que seria o diâmetro. Ao dividir por 2, também obteria a resposta 3 para raio. Dúvidas ou tudo bem? Tá, o pessoal sinalizou lá em cima que está tudo bem com a questão. Vocês optaram mais pelo triângulo inteiro ou por esse aqui que eu optei por usar? O Arthur optou pelo inteiro, Rafael também. Acho que é 99,9%, né? Eu fiquei no 0,1 aí. Ok. Olha a próxima questão, questão 6. Essa aí, Samuel até me ligou dizendo que estava tendo uma dificuldade aí com respostas iguais. Mas olha o que aconteceu. Na hora da formatação, a letra A foi para lá e criou-se uma nova igual a de cima, né, com 20,4. Então, as alternativas estão aqui. Essa e essa aqui. A de baixo está anulada, porque ela se repetiu, tá? O importante é que resposta você me deu. A letra não faz diferença. Olha, vamos estudar essa questão, que também foi uma questão de Enem. Sempre vejo essa questão em provas por aí. É óbvio que mudam algumas coisinhas, mas a ideia central da questão é sempre a mesma. Ó. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A. Então, vamos imaginar a situação. O lateral está aqui e ele vai jogar a bola para esse atacante A. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral. Então, olha o que aconteceu com a bola. Ao invés dela seguir reta aqui, ó, até A, ela seguiu reta sim, mas nessa outra trajetória aqui. Aí, ó. Mas não paralela à lateral. E quando passa pela linha do meio do campo, estão a distância de 12 metros da linha. Então, aí a bola. Quando a bola chegou aqui, ela estava a 12 metros da linha que ela deveria ter seguido. Ok. Sabendo que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, então a linha de meio é essa daqui. 16 metros para cima, 16 metros para baixo. Ela está no ponto médio, no meio. A distância mínima que o atacante deverá percorrer para encontrar a trajetória da bola. Então, vamos lá. O lateral está aqui. Ele jogou a bola. Ao invés dela seguir em direção ao atacante, ela seguiu essa linha aqui. Esse atacante tem que correr na menor distância possível para vir pegar a bola aqui. A menor distância possível que ele corre é sempre perpendicular a essa reta, ou seja, formando 90 graus com ela. Quando a gente faz prova aí para tirar carteira de motorista, uma das perguntas que muito aparece é: essa pessoa vai atravessar a rua, qual a menor distância que ela conseguiria para poder atravessar essa rua? Essa menor distância é sempre na perpendicular, formando 90 graus aqui. Aí eu fiz uma figurinha aqui para nós visualizarmos as coisas. Olha, ele me disse que daqui até lá era 32, então eu já sei que aqui é 16 e aqui também. A menor distância que o atacante vai correr é essa daqui. Vou chamá-la de X. Analisei se havia semelhança entre esse triângulo grande e esse pequenininho que eu tenho aqui. Aí eu observei o seguinte, ó. Esse ângulo com o meio do campo é 90 graus. O ângulo que ele vai correr em direção ao segmento da bola também é de 90 graus. Ambos têm o ângulo L, então obrigatoriamente esse daqui, ó, tem a mesma medida do lado de cima. E se tem a mesma medida, significa que eu estou lidando aí com um caso de proporcionalidade. Quando eu fui aplicar a proporção, eu percebi que me faltava uma medida. Veja por quê. Olha, eu vou trabalhar com medidas do grande para o pequenininho. Quando eu pego entre o ângulo do lateral e o de 90,
eu teria uma medida de 16 metros. Mas quando eu fui buscar no triângulo grande, entre o ângulo do lateral e o de 90, eu vi que eu não consegui, não tinha essa medida inteira aqui. Então, o que eu fiz? Eu vim até esse triângulo menor, que eu conhecia essa medida aqui, que era 16, e essa outra de cima, e apliquei Pitágoras. Olha, para achar a medida de y, chamei de y aqui, tá? Aí ficou y ao quadrado, 16 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. 256 mais 144 deu 400. Ou seja, essa medida aqui, y, que é essa daqui, ó, seria uma medida de 20. Aí, eu fui para a proporção do pequenininho para o grandão. Olha, essa medida aqui, que está entre o ângulo azul e 90, no pequenininho mede 12. E no grande, é o que eu quero, x. Voltei para o triângulo pequeno. Peguei essa medida que eu acabei de achar, entre o ângulo azul e o ângulo do lateral. Essa medida havia dado 20. E no triângulo grande, quanto mede entre o ângulo do lateral e o ângulo azul? Mede 32. Então, ficou a proporção 12 para x, da mesma forma que 20 para 32. Multipliquei ali, aplicando proporção, 20x, 12 vezes 32. Ao dividir, o valor de x deu 19,2 metros. Dúvidas aqui? Questão complicada, simples, deu para fazer? Como é que foi aí com essa questão? Todo ano eu costumo ter alguns alunos que têm um pouco de dificuldade, porque esse triângulo pequenininho em relação ao grande, eles estão posicionados de formas diferentes, né? No pequenininho o ângulo de 90 está aqui, no grande o ângulo de 90 está do outro lado. Então, se você não observar com muita atenção quem é proporcional a quem, você pode se perder aí na hora de montar essa relação de proporcionalidade. Deu para entender ou gostariam que eu voltasse? A maior dificuldade foi para descobrir o lado que faltava para poder começar a fazer a comparação. Para Eu não consegui aplicar chegar na esse ideia Pitágoras e achar o 20, né? eu não consegui chegar nessa ideia. Entendi. Aí eu fiz errado da primeira, não deu nenhum valor. Aí eu fiquei tentando, até eu descobrir que o triângulo não era do jeito que eu estava pensando. Entendi. Mas aí, com a correção, tudo bem agora? Tudo bem, pessoal? Gostaria que passasse outra vez. Tudo bem. Tá bem. Ó, a próxima questão é a questão do barracão. Essa questão aí, mais para frente, eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês, porque ela aparece muito envolvida com função quadrática, quando pergunta-se assim, qual seria a área máxima desse barracão? Né? A área máxima sempre está ligada, porque a gente vai conseguir montar uma função do segundo grau para a área, e isso vai estar ligado a uma função quadrática. Mas eu vou trazer um exercício assim um pouco mais à frente, tá? Nessa questão eu queria saber qual a área e o perímetro do barracão. Que ideias eu vou desenvolver aqui para achar o que eu te pedi? O que eu tenho que perceber aí para que eu possa começar a caminhar? Essa questão é muito parecida com o que você passou na aula. Sim, ou seja, eu tenho que buscar E você- semelhanças, certo? Aí, ó, eu fiz essa figurinha aqui para nós trabalharmos com ela. Será que existe semelhança? E se existe, onde está a semelhança? O que eu observei? Se isso é retângulo, esse segmento é paralelo àquele. Se são paralelos, ângulo de 90, e esse aqui também é 90, ó. Ok? Esse ângulo aqui de cima, ele é ângulo desse triângulo pequenininho, ele é ângulo desse triângulo grande. Ok? E mais, eu posso dizer que esse segmento aqui é paralelo a esse. Então, o mesmo ângulo que existe lá em cima vai estar existindo aqui também. E
Esse terceiro ângulo aqui, porque esse lado é paralelo a esse, também seria o mesmo daqui. Então, você tem algumas oportunidades e possibilidades de aplicar semelhança. Existe semelhança desse de cima para o grandão, desse de cima para esse daqui e também desse para o grandão. Cada um escolheria aí os triângulos que iriam trabalhar. Eu escolhi esse daqui para o grande. Aí eu fui me perguntar assim, para aplicar semelhança, eu conheço a altura do grande e a base do grande. E desse daqui, será que eu conheço? Olha, se daqui até aqui embaixo é 60 e a largura do barracão é x, então quem seria a altura aqui de cima? O 60, que é um inteiro, menos o pedacinho de baixo, que é o x, e ficou 60 menos x. Quem é a base desse barracão? Está aqui embaixo, 2x. Então, como eu escolhi semelhança desse triângulo para o grande, a minha proporção ficou assim: a altura do grande, 60, para a altura do pequeno lá de cima, 60 menos x. Da mesma forma que a base do grande, 80, está para a base do pequeno, 2x. Altura para altura, base para base. Aplicando semelhança aqui, ficou 60 vezes 2x, 120x, 60 vezes 80 e menos x vezes 80. Menos 80x veio para o primeiro membro somando, 200x igual a 4.800, x deu 24. Mas o que é x? A largura do barracão. E quem é a base? 2 vezes x, então 2 vezes 24. O que o exercício quer? O perímetro do barracão e a área do barracão. Então, meu barracão é 24 por 48. Para achar o perímetro, eu faço 2 vezes o 24 mais 2 vezes o 48 e deu um perímetro de 144 metros. Para achar a área de retângulo, base vezes largura. Então, 48 vezes 24. E a área deu 1.152 metros quadrados. Aí brinquei um pouco com você lá nas possibilidades, né? Olha lá, na hora de colocar. Eu coloquei que eu perguntei pelo perímetro e a área. Aí comecei com o perímetro aqui, ó, de 144 metros quadrados. 140 metros quadrados não é perímetro, metros quadrados é área. E 1.152 o perímetro. Ok? Aí depois, letra B, 1.152 metros quadrados e 144 metros de perímetro. Letra C, D e E. Então, resposta certa foi qual? Que me deu o perímetro correto e a área correta. Letra B, 1.152 metros quadrados de área e 144 metros de perímetro. Ok? Então, questão típica aí de prova. Né? Lembrando que Enem não é uma coisa difícil. Enem é você parar, ler, analisar e tomar uma atitude diante dos seus conhecimentos. Olha, agora eu vou começar com você a correção das atividades da apostila. Nós temos quantos minutos? Nós temos 4 minutos apenas. Mas vamos corrigir aí essa primeira. Está lá na página 18, 4.1. Ali está 9.1 que eu peguei de um outro material, mas a questão é a mesma. Na figura abaixo, o segmento BC é paralelo ao segmento ED. Se AD mede 70 e DE mede 45 e BC 108, então a medida do segmento AC é igual a... Fui lá, registrei as medidas que eu tinha, ó, 70, 45, 108. Existe um paralelismo aqui. Quando existe paralelismo, esse ângulo aqui é o mesmo daqui, pelo fato das retas serem paralelas. Esse é o mesmo daqui, esse ângulo aqui é comum para os dois. Aí montei semelhança, ó. A medida de A até C está para a medida de A até D, que é 70, da mesma forma que o 108 está para 45, porque estavam entre os mesmos ângulos correspondentes. Ao aplicar a proporção,
deu aqui AC igual a 168 metros. Resposta certa, letra B de bola. Dúvida nessa primeira? Vocês haviam feito já ou ainda não fizeram as questões? Hein, pessoal? Vocês tinham feito essas questões da apostila? Essa é a apostila 2D, que nós estamos terminando ela. 2D. Então, como eu estou vendo lá em cima pelos comentários, a maioria não fez. E nossa aula está terminando. Então, eu vou lhe pedir um favor. Terminada a aula, vá até a sua apostila 2D, faça as questões que eu pedi. O que eu te pedi? Página 18, 19, 20 e 21. Busque fazer essas questões, porque elas são muito importantes que você domine as ideias. E eu, na quarta-feira, lhe envio o gabarito dessas questões, já que sexta é feriado, nós não estaremos juntos, tá? Eu tinha trazido aí várias outras para que a gente corrigisse. Vou disponibilizar para vocês esse material aqui, que eu gravei em PDF, porque eu acredito que seja melhor para você estudar em relação a PDF. Feriado é quinta e sexta, tá? Quinta e sexta-feira não haverá aula. Então, sexta-feira a gente não se encontra, só se encontra novamente lá na outra segunda. Eu vou lhe enviar o gabarito das questões, mas é importante que você, aquelas que você não compreendeu mesmo corrigindo, você anote e me fale, tá? Sinaliza lá no seu grupo do WhatsApp que o Samuel, tá ouvindo, Samuel? Samuel? Eu tô aqui. Então, você tem o meu número. Os meninos, Sim, quando sinalizarem lá a dificuldade em alguma questão, você comenta comigo no WhatsApp, que aí eu já me preparo para na próxima aula trabalharmos isso daí. Ok, vou mandar lá para eles. Ok, então. Pessoal, tudo de bom, fiquem com Deus, fiquem em casa, né? Não vai cair nessa ideia aí de querer dar um passeio, relaxar, fazer qualquer outra coisa, porque o negócio está feio. Ontem, por exemplo, foi o maior número de mortes do país e a coisa não está bonita, não. Tá? E eu quero ver vocês e suas famílias inteiros quando nós voltarmos. É tudo que a gente espera. O resto é paciência e compreensão, tá? Beijão, fica com Deus. Saudade de vocês. Beijo. Claro, porra,